Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidado o professor e advogado Marcelo José Araújo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Caio, e aos teus telespectadores aqui. Vamos falar um pouco a respeito de trânsito e matérias correlatas com o trânsito. Então, como ele bem falou, o nosso tema da semana é o direito de trânsito. Aí uma pergunta inicial bem motivadora. Como relacionar o trânsito com o direito? Olha só, muitas pessoas que atuam na área jurídica, na condição de delegado, advogado, promotor, juiz, logicamente tem uma preferência por uma determinada área do direito, seja a área trabalhista, seja a área civil, penal, ambiental. O direito moderno traz muitas questões, inclusive envolvendo o direito digital, né? E a pergunta é, como que a pessoa, o profissional da área jurídica que gosta de outras disciplinas, consegue relacionar essa disciplina com o direito de trânsito? É muito simples isso, a começar pelo direito constitucional. Você tem um capítulo que trata de segurança pública, que é a partir do artigo 144, que fala das forças, né, dentre elas a Polícia Rodoviária Federal, a própria Polícia Militar, que agem como agentes de trânsito. E agora, mais modernamente ainda, está sendo aprovada uma PEC dos guardas municipais, e uma das atividades, além da questão da arma poder ser portada e outras atividades de segurança pública propriamente dita, a possibilidade, na condição de agente de trânsito, fazer a fiscalização, atuar como agente de trânsito propriamente, que é uma discussão constitucional bastante repercutida hoje. Inclusive tem uma DIN a respeito disso, que pode dar uma repercussão geral. Então, além da questão do trânsito e transporte serem de competência privativa da União, a legislação. A gente pode falar de direito civil, é até bastante interessante. O direito civil, ele cuida da vida da pessoa desde antes dela nascer propriamente, né, antes de deixar o ventre da mãe, até depois de falecer, seja a questão patrimonial, os direitos são garantidos. No trânsito, só nos interessa a partir do momento que ela deixou a barriga da mãe e até falecer, porque antes disso não é considerado sequer um passageiro. A mulher grávida, gestante, ela não tem um tratamento especial para a criança que esteja dentro do veículo. Inclusive existe uma regra, Caio, que você tem infração de deixar de ceder passagem para idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Como que você conseguiria olhar para uma mulher na rua e saber que ela já se trata de uma gestante, salvo se já tivesse numa situação muito visível a respeito disso, mas você tem essa regra. E depois de morrer, como eu falei, até para ser transportada, a pessoa já nem vai na condição de ser humano, e sim na condição de carga e no compartimento de carga, sem que isso se constitui vilipêndio a cadáver. Na área penal, que sempre chama muito a atenção, o legislador criou o capítulo 19 de crimes de trânsito. Então você tem uma diferença de tratamento, por exemplo, no caso do homicídio culposo, aquele que é por imprudência, negligência e imperícia, de quantidade de pena. Então, se você atropela alguém com uma aeronave, por exemplo, uma pista de pouso, alguma coisa assim, ou até uma embarcação, muito comum, infelizmente, em épocas de temporada que aconteça isso, que são veículos motorizados, aéreos e aquáticos, mas quando se trata do veículo automotor, a pena é diferente. Enquanto no primeiro caso é de 1 a 3 anos de detenção, no segundo é de 2 a 4. Então você vê que essa questão, ela tem relevância, inclusive na área penal. Os tipos penais que ali estão relacionados se diferenciam, cria uma situação de especialidade da matéria. A gente fala ainda do direito ambiental, que também é muito relacionado com a sustentabilidade, porque você pode tratar da questão do barulho e da emissão de poluentes com relação a veículos elétricos, que estão em voga hoje, até de transporte coletivo, veículo híbrido, que funciona tanto com combustível para queima, quanto com a parte elétrica, onde absorve energia. Estacionar sobre a restinga, o seu carro sobre a restinga, você não teria uma infração específica no Código de Trânsito, mas você invade uma questão ambiental, que seria danificar aquela vegetação que seria de proteção ambiental. Direito internacional, agora tivemos a Copa aqui, como que faz para o estrangeiro alugar um carro, a categoria de habilitação, se é compatível ou não com a Convenção de Viena, a circulação internacional de veículos. Tivemos notícia na imprensa
de várias pessoas do Mercosul que vieram com seus próprios automóveis, deixando milhares de valores em reais de multas que foram aplicadas e não foram cobradas. Como que funciona essa questão da cobrança da multa antes da saída do país? Então você vê que a quantidade de matérias, a parte trabalhista, questão do motorista, nós temos atividades relacionadas com o trânsito, como é o caso da lei do descanso, que fez alterações tanto na CLT quanto no CTB, que é o Código de Trânsito, a atividade de moto-frete, que foi também incluída no texto do Código de Trânsito. Temos a questão do transporte escolar, do transporte remunerado de passageiros, que pode ser o fretamento, o próprio táxi, sempre em discussão. Então, se a gente buscar cada uma das disciplinas jurídicas, a gente pode encontrar relação com o direito de trânsito. Marcelo, e a questão dos crimes de trânsito? Como eu havia falado, crimes, eles passaram de trânsito, passaram a integrar um capítulo específico, o capítulo 19. Até então, até 1998, né, porque o código já não é nem um pouco novo assim, mas a parte que envolvia crimes, a prática de algum crime era tratada ou como contravenção penal, no caso a falta de habilitação e a direção perigosa, ou englobado junto com qualquer outro crime, por exemplo, a lesão corporal e o homicídio trazido no Código Penal, no mesmo balaio, vamos dizer assim. E o legislador do Código de Trânsito, ele trouxe esse capítulo justamente para criar tipos penais específicos, desde o homicídio e a lesão corporal na forma culposa, aquela que se dá por imprudência, negligência e imperícia, entre outros crimes, como a não prestação de socorro, fugir do local do acidente para não prestar, para fugir à responsabilidade civil ou penal que pudesse ser atribuída, alteração do local do acidente com a finalidade de induzir o juiz, a perícia ou a autoridade policial a erro, a falta de habilitação e a entrega à pessoa não habilitada, a prática de competição esportiva não autorizada, velocidade incompatível. Então esses foram os tipos penais trazidos. Dentro desse capítulo também você tem alguns benefícios que podem ser dados, que é cabível à transação penal. Na maioria deles são crimes de menor potencial ofensivo, são aqueles que têm a pena inferior a 2 anos, então a grande maioria dos crimes do Código de Trânsito praticamente ficaria de fora apenas o homicídio, que é de 2 a 4, e a embriaguez, que é de 6 meses a 3 anos, mas ainda assim no caso de embriaguez você tem o benefício da suspensão condicional do processo, é um instituto trazido na Lei 90/99, que é a Lei dos Juizados Especiais, no seu artigo 89. Então, tem essas peculiaridades em relação a esses tipos penais. Nós temos agravantes específicos ali, porque o Código Penal e processo penal são aplicados no trânsito de forma subsidiária. Mas você, por exemplo, tem agravantes específicos, como a pessoa ser de categoria diferente da do veículo que estava conduzindo, gerando potencial de risco para duas ou mais pessoas, entre outros, que estão no artigo 298. Então, a tendência é sempre você especializar na área. Nessa parte penal que você perguntou, por exemplo, Curitiba tem uma delegacia de trânsito, já chegou a ter 2, hoje tem uma delegacia que é a DDTran, específica de trânsito. A Polícia Militar tem um batalhão específico que é o BPTran, o Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar. Nós temos duas aqui em Curitiba, de delitos de trânsito específicas. Então o que eu quero dizer é que a tendência é que cada vez mais a especialidade na área ela venha a acontecer, justamente para que as pessoas que ali atuam, desde o Ministério Público, o juiz e o próprio advogado profissional que é da área, ele trate de matéria específica de forma específica, como acontece com o direito do trabalho, por exemplo. E a questão dos acidentes, relacionando também com o DPVAT, é uma dúvida de muitas pessoas, né? O DPVAT ele é um seguro compulsório, obrigatório, ou seja, a pessoa proprietária de veículo motorizado precisa pagá-lo, não é uma questão de escolha, mas a finalidade dele não é na questão material dos veículos envolvidos. Eu diria até que a gente poderia criar que ele não é um seguro de responsabilidade civil e sim de responsabilidade social, porque a primeira coisa, ele não adentra no mérito de quem foi o responsável pelo acidente. O que significa isso? Apenas o fato de alguém estar envolvido, seja ocupante do veículo, seja uma pessoa externa ao veículo motorizado, no caso um atropelamento, por exemplo, uma colisão, ele já está amparado por esse seguro.
valores fixos de 13 mil para lesão permanente ou a morte, no caso o falecimento de um dos envolvidos, e o valor de até 3 mil reais de despesas comprovadas quando é caso de lesão. Então, muita gente imagina, eu me acidentei, então vou lá pegar o seguro DPVAT. Não, se foi um caso de lesão onde houve despesa, se houve essa despesa e a demonstração do nexo de causalidade, ou seja, que isso decorreu do acidente, a pessoa vai ter direito. Agora, se ela não desembolsou nada para isso, teve um atendimento público, emergencial, que seja, ela não teria como comprovar despesas. Agora, no caso de invalidez permanente e de morte, aí sim o valor fixo, tendo, como eu falei, que demonstrar esse nexo de causalidade. Eu abro um parênteses aqui para fazer uma pequena diferenciação, já que a gente acabou de passar por um evento internacional de Copa do Mundo. Eu falei agora há pouco a respeito dos estrangeiros circulando pelo nosso país com seus veículos. O estrangeiro que circula pelo Brasil, ele tem a obrigação de ter um seguro chamado Carta Verde. Só que a diferença gritante em relação da Carta Verde para o seguro DPVAT é que o seguro DPVAT é para danos pessoais, ou seja, na pessoa humana que se envolveu no acidente, independentemente de culpa. O Carta Verde, o seguro Carta Verde, ele é de natureza material, inclusive para veículos, para o reparo de veículos e aparatos públicos, por exemplo, o poste, a calçada que foi danificada, qualquer tipo de aparato público também, além das questões pessoais. Mas se o veículo amparado por esse seguro foi o responsável. Então aqui a gente já vê uma diferença bastante grande. É a mesma obrigação que o brasileiro tem de fazer, de contratar esse seguro, quando ele vai para fora do país. Quando ele, de repente, vai circular pelo Mercosul, pela América do Sul, ou até onde ele consiga circular com seu veículo, ele vai ter a obrigação de ter esse seguro Carta Verde também. Coisa importante, não é necessário intermediário para fazer o requerimento desse seguro. A própria pessoa tem condição de buscar a seguradora líder, ela ficou responsável por gerenciar esse seguro DPVAT. Qualquer seguradora teria a obrigação de receber e encaminhar esse seguro, mas a seguradora líder, qualquer pessoa acessa na internet, os boletins de ocorrência de acidente trazem o contato 0800, entre outros meios de informação. Não é necessária a presença de um intermediário, de um profissional, um despachante ou mesmo de um advogado. Se a pessoa opta por ter esse auxílio, provavelmente a pessoa intermediária vai cobrar um percentual sobre os valores que forem devidos, mas o importante é saber que a pessoa não depende de um terceiro para isso. Isso eu acho que é o alerta maior que a gente pode dar. Marcelo, e a questão das placas clonadas? Como que fica? Você tocou num assunto que infelizmente cada vez mais está aparecendo, principalmente quando foi implantado o RENAINF. O que é o RENAINF? É o Registro Nacional de Infrações. Como que funciona isso? A pessoa que vem a cometer uma infração em outra unidade da federação, em outro estado, algo que até alguns anos atrás não aparecia, ela nem tomava ciência, então muita gente colocava a placa copiada, vamos chamar assim, de um veículo já existente e circulava, e as multas fatalmente ou não chegavam até o carro verdadeiro, o proprietário do carro verdadeiro, acabavam não indo para o licenciamento e ficava por isso mesmo. Com o RENAINF, hoje a pessoa que detém a propriedade do veículo verdadeiro e alguém indevidamente utilizando a placa dele, recebe a autuação e esse proprietário fica sabendo. Então tem sido bastante comum veículos, por exemplo, recebendo multas em São Paulo por causa do rodízio, em lugares que a pessoa nunca esteve, etc. E facilita muito a identificação disso quando a infração é colhida mediante imagem, como é o caso de radares, por exemplo, semáforo vermelho. Então a pessoa proprietária do carro verdadeiro acaba identificando diferenças entre o veículo autuado e o seu veículo. Com relação a isso, em princípio, não se pode trocar a placa do veículo. Ela nasce e morre com o veículo. Só seria dado baixa depois, logicamente, de esgotada a vida útil desse veículo, mas ela também não poderia ser reaproveitada. Uma coisa que se abriu diante de tantos problemas que foram identificados nesse sentido
é a pessoa poder requerer a troca da placa devido à quantidade de problemas e até para ela não passar para frente o problema. Aqui a gente alerta até o setor de comércio de veículos, de compra e venda de veículos. Muitas vezes a pessoa que tem esse problema com o seu carro que está sendo clonado, ela vai lá, paga todas as multas num dia, deixa zerado o débito, entrega o carro na concessionária e a concessionária vai descobrir logo em seguida que estão começando a vir multas, etc. Ou seja, ela não resolveu o problema, resolveu o dela, mas ela passou um problema pior para frente. Então, nesse sentido, é que isso realmente se tornou uma epidemia que só poderia ser controlada mediante uma fiscalização que fizesse a abordagem, a verificação entre a documentação do veículo e a placa de registro que ele se encontra naquele momento. Muita gente acaba apenas complementando letras e números com fitas adesivas, como é o caso, por exemplo, do número 3, onde se forma um 8, do número 1, que pode se formar um 7, entre outros exemplos que a gente poderia ter, as próprias letras, né? Uma letra I virar um E, por exemplo. A sugestão que eu posso dar, antes, por eliminação, antes de imaginar que foi efetivamente clonada a placa, é que se a pessoa recebe uma notificação dessa, ela inicialmente solicita ao órgão de trânsito que está notificando a cópia ou fotograma do auto de infração que originou, caso tenha sido manual, para eliminar as questões de rasura ou de confusão de letras e caracteres alfanuméricos do veículo, que pode muitas vezes o agente ter colocado um determinado número ou letra e ser outro veículo, e muitas vezes confundir por se tratar do mesmo modelo. Fazendo essa primeira eliminação, para afastar a possibilidade de erro de preenchimento do auto de infração e cadastramento futuro, é que a gente sugere primeiro esse passo. Superado esse passo e verificado que não se trata do veículo, como eu falei, se for uma imagem que chegue mostrando que não é o veículo verdadeiro, não é, quando ele é do mesmo modelo, porque quando é de modelo diferente, também é possível de você cancelar isso, essa notificação, porque é incompatível o modelo do veículo com aquilo que chegou. De repente, a placa de uma Mercedes, uma BMW, e chega a imagem de um Volkswagen, um Fusca. Aí é algo visível, já deveria ter sido cancelado de ofício. Mas, tirando essas hipóteses e focando na clonagem mesmo, na parte ilícita do comportamento, é a pessoa reunir provas que demonstrem que realmente ela está sendo vítima disso, um boletim de ocorrência, porque não se limita ao problema da multa. Essa pessoa pode vir a se envolver num acidente, morte, ou a prática de uma questão delituosa não necessariamente relacionada com o trânsito. Por exemplo, roubou e fugiu, algum tipo de ameaça, qualquer coisa assim que a placa tenha sido anotada. E daí essa providência de substituição da placa ou de registro no órgão competente da Polícia Judiciária, da delegacia, ela serve não apenas para se proteger das multas, mas de situações da esfera civil e penal que possam repercutir. Aí sim o Detran tem a possibilidade de fazer análise. O Detran Paraná foi pioneiro nesse procedimento de autorizar a substituição das placas do veículo para que se feche a torneira do problema e não continue nem repassando para terceiros, nem ficando com a pessoa proprietária do veículo. Um outro tema bem atual é a questão das faixas exclusivas para os ônibus. Isso está previsto no Código? A sinalização, quem vai decidir é o órgão executivo de trânsito. Ele que tem a competência, está no artigo 24 do Código de Trânsito, de regulamentar o uso das vias sob sua responsabilidade, da maneira como ele entender, a engenharia de tráfego entender que é o mais viável, seja para a questão de evasão do fluxo, seja para uma questão de segurança. E então, você falou da faixa exclusiva, mas essa avaliação ela passa por autorizar ou proibir estacionamento numa via, a instituição de vias de sentido único, binários basicamente, onde uma determinada via vai num sentido e a outra paralela vai no sentido contrário, justamente para facilitar a vazão, evitar as conversões à esquerda, tendo que ceder passagem para quem vem no sentido contrário, tudo nessa linha. E a questão da faixa exclusiva, nós temos a Lei de Mobilidade Urbana, que há 2 anos atrás ela foi editada, 2, 3 anos atrás,
e ela busca o privilégio justamente para o veículo não motorizado individual, que seria a bicicleta, e o veículo motorizado coletivo, que seria o ônibus coletivo, transporte coletivo de massa, onde se procura transportar o máximo de pessoas num único veículo, que é o transporte coletivo. Então, nesse sentido, a faixa exclusiva, ela procura oferecer facilitação do deslocamento desse veículo coletivo, até para que se crie o estímulo da pessoa que usa o carro, o veículo individual, deixe passe a usar o transporte coletivo. Não é uma novidade em Curitiba, tem sido propagado pela atual administração como uma grande novidade, mas não é. Primeiro, distinguir o que são faixas exclusivas de vias exclusivas. Via exclusiva, aqui em Curitiba, por exemplo, seria, por exemplo, a Travessa da Lapa, onde aquela via como um todo, a rua em si, ela é exclusiva para determinado veículo. A Marechal Floriano, muito conhecida, muito notória, ela é uma via que tem faixas para automóveis, e a canaleta, ela, apesar de segregada fisicamente, ela é uma das faixas dessa via, e é da década de 70, ainda com o Jaime Lerner, a implantação desse sistema de exclusividade de faixa. Mais recentemente nós tivemos também, e temos ainda, a Venceslau Braz, para quem conhece, ali próximo da Vila Fani, que é uma via que possui a parte exclusiva do lado esquerdo para os coletivos. Nós já tivemos no centro de Curitiba a Emiliano Perneta, acabou não vingando como faixa exclusiva ao lado direito. Então, experiências assim já foram feitas. Mostra que a velocidade média do ônibus ela se reduz, porque tem mais vazão naquela faixa. Perdem uma faixa os automóveis, os demais veículos, que acabam tendo que se ajustar nas faixas restantes, mas justamente para privilegiar o coletivo em detrimento do individual. O importante é que o poder público sempre busque oferecer vantagens nessa escolha, como higiene, conforto e segurança, para que a pessoa realmente se desestimule do carro e passe a utilizar outros modais de transporte. E as ciclofaixas? O Código de Trânsito estabelece que o ciclista ele deve usar a ciclovia, ciclofaixa ou acostamento. Acostamento a gente está falando mais numa questão rodoviária, quando houver. Então, são essas as vias de utilização exclusiva pelo ciclista. Não havendo essas vias exclusivas, ele deve ocupar o bordo da pista. Mas o Código de Trânsito é muito interessante isso, Caio. Ele não fala se é o bordo direito ou o bordo esquerdo, não tem nada claro a respeito disso. Então, o ciclista, quando ele estiver numa via sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ele poderia ir tanto no bordo direito quanto no esquerdo, quando essa via se constitui em sentido único de direção. Não é obrigatório que ele fique na direita, mas quando houver a ciclovia, ciclofaixa, ele vai ser aquele espaço destinado a ele. Ciclofaixa é quando é uma mais faixa dentre as que já existem naquela via. Ciclovia é quando você tem toda uma segregação daquele espaço para que ele vá circular com a bicicleta ali. Inclusive, é uma coisa que foi falada logo no início pela atual administração, e foi um erro crasso, né, essa fala, a administração aqui de Curitiba, é de que a ciclofaixa, até que existia no centro de Curitiba, ela estava na posição errada por estar na esquerda. Errado foi quem falou, porque a partir do momento que ela é exclusiva, ela pode estar na direita, na esquerda, no meio, e eu vou além. E ela pode ser de sentido duplo ou contrafluxo ainda. Ela pode vir na contramão, uma vez que ela é exclusiva para aquele tipo de veículo. A do ônibus, que você acaba de perguntar também, ela pode ser o sentido de contrafluxo com os demais veículos. A única diferença nesse caso é que a faixa divisória, a linha divisória das faixas, ela vai ser na cor amarela. Então, quando a cor amarela é que faz a divisão das faixas, significa que o veículo está em sentido oposto aos demais. Quando é na faixa branca, significa que todos estão no mesmo sentido. Quando essas faixas são contínuas, é porque não é possível você adentrar naquela parte exclusiva, seja branca ou seja amarela. Se ela é descontínua, seccionada, é possível a entrada nessa faixa. Então, não tem como não ser favorável. Logicamente que você tem que pensar soluções que equilibrem essa escolha que a pessoa vai fazer de manter o seu deslocamento no seu automóvel. Então, muito obrigado pela sua entrevista.
Caio, para mim foi uma satisfação poder compartilhar essas informações com os teus telespectadores e me colocar à disposição sempre que for possível. Temas são muito vastos, como a gente falava no intervalo, depende muito do setor. Cada setor tem as matérias ou os assuntos de seu interesse. Se a gente estiver falando de autoescola, o assunto certamente vai ser o simulador. Se a gente estiver falando da área rural, vai ser o deslocamento de tratores, maquinaria agrícola pelas rodovias e a própria atividade, por exemplo, do filho do agricultor dentro da fazenda operando a maquinaria agrícola sem necessidade de habilitação. Então é isso, é um assunto que está na vida das pessoas. A partir do momento que você coloca o pé na rua, você já está sujeito às regras de trânsito. Valem as regras desde crianças até adultos, a faixa etária sênior também, todo mundo está sujeito a essa regra, e quanto mais conhecer, melhor. Se você gostou desta entrevista, clique em gostei logo abaixo do vídeo e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para convidá-lo para acompanhar as novas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela.